O menino foi maltratado pelo padrasto até ser resgatado por um milionário. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A casa número 47 da rua São Rafael nunca foi realmente um lar. As paredes antigas descascadas, o piso de madeira que rangia a cada passo e a escuridão densa que cobria todos os cantos da casa. Mas o mais assustador não era a pobreza ou o frio, era o homem chamado Jair, que se autodenominava dono de todas as almas naquela casa. Miguel, um menino de 12 anos, vivia ali como uma sombra. Todas as manhãs ele acordava cedo, pisando de mansinho até a cozinha, tentando não fazer nenhum barulho. Ele sabia que até um ruído mínimo poderia deixar Jair furioso. Tá batendo os pés de novo, seu inútil. Rosnava Jair da cadeira de praia com a perna quebrada, o hálito impregnado de álcool. Os olhos vermelhos, os cabelos grudados de suor e cerveja. Miguel abaixava a cabeça, sem ousar responder. Silenciosamente, abria o armário e pegava o pedaço de pão seco que havia sobrado do dia anterior. Deixa isso aí! Gritou Jair. Nem comi ainda e você já tá metendo a mão. Lixo! O menino teve que devolver a fatia de pão. O estômago roncava de fome, mas Miguel já estava acostumado com essa sensação. O que ele nunca conseguiu se acostumar era com o olhar da mãe Dona Lúcia quando ela ficava ao lado de Jair, medo, resignação e silêncio. Toda vez que Miguel era espancado ou humilhado, ela virava o rosto. Mãe! Ele murmurava, os olhos voltados para a mulher magra que preparava o chá. As mãos de Lúcia tremiam, mas ela não dizia nada. Seu rosto estava pálido. Então Jair rugia. Tá chamando essa aí de mãe? Ela é só uma vadia inútil. Nem sabe criar um filho. O tapa veio como um raio. Miguel caiu no chão, a cabeça bateu na quina do armário. Sangue escorreu da testa, mas ele não chorou. As lágrimas já tinham secado há muito tempo. Naquele dia, como de costume, ele ainda teve que limpar a casa, lavar roupas, lavar a pilha de louça suja que Jair havia acumulado havia 2 dias. Tarefas pesadas demais para um menino de 12 anos. O padrasto nunca mexia um dedo, a não ser para segurar a garrafa. Era preguiçoso, vivia do auxílio que a mãe de Miguel recebia, e às vezes ainda penhorava objetos da casa para apostar. Ô moleque, limpa esse chão direito. Se eu ver mais uma mancha, vou te ensinar o que é limpeza. Disse ele, depois cuspiu no chão e deu uma gargalhada. Miguel, em silêncio, limpou o cuspe. Depois do jantar miserável, na verdade só arroz frio com água salgada, Jair aumentou o volume da TV, assistindo futebol e gritando como um animal. Toda vez que o time dele perdia, Miguel sabia que ele seria o alvo. Perderam de novo. Bando de burros. Uns inúteis igualzinho a você, Miguel. Gritou, jogando uma lata de cerveja no garoto. Acertou no ombro. Miguel cerrou os dentes, suportando a dor. Quando a noite caiu, ele se encolheu num canto do quarto, sobre um colchão rasgado já embolorado. Sem luz, sem música de ninar, só os grunhidos de Jair em meio à bebedeira. Miguel se encolheu, abraçando os joelhos, os olhos arregalados olhando pro teto escuro. Eu não sou uma criança normal, né? Ele sussurrou, como se falasse com ele mesmo. Às vezes, sonhava com um abraço envolvendo seu corpo, alguém dizendo baixinho. Tá tudo bem agora, filho. Mas quando acordava, só havia cheiro de álcool, gritos e escuridão. Seu único amigo era a própria sombra projetada na parede. Até que um dia, Miguel passou em frente à oficina de carros usados do seu Luiz, um senhor brasileiro de cabelos brancos como neve e olhos bondosos. Foi quando viu a bicicleta azul. Não era nova, mas firme, os pneus ainda bons, o banco um pouco rasgado, mas resistente. Você tá olhando muito pra ela, hein? Luiz sorriu, saindo da oficina. Miguel se assustou. Ah! É linda, senhor. Essa aí. Era de um menino. Ele deixou aqui e nunca mais voltou. O velho suspirou. Se você gostar, posso deixar por um precinho, camarada. Quanto custa? Os olhos de Miguel brilharam. 1,08 reais. Luiz coçou o queixo. Mas você pode pagar em prestações, se quiser. Miguel assentiu rapidamente, depois abaixou a cabeça. Eu vou tentar. Obrigado, senhor. A partir daquele dia, ele passava em frente à oficina todos os dias, só para ver a bicicleta. Começou a sonhar em pedalar por aí, ir para a escola sem ter que caminhar debaixo do sol. Imaginava ele e os amigos, rindo enquanto passavam pelas ruas sob as árvores.
Mas era só um sonho, um luxo inalcançável na casa número 47. Uma vez, ao limpar o quarto de Jair, Miguel derrubou uma foto antiga. Nela, Jair sorria escancaradamente ao lado de outra mulher. Tá olhando o que aí? Jair rugiu, arrancando a foto da mão dele. Não. Nada. Miguel recuou. Termina logo isso aí. Depois vai lavar o banheiro. Se eu ver uma mancha. Sim, senhor. Lúcia estava na porta, com a camisa rasgada de Miguel na mão, costurando com linha preta. O menino olhou para a mãe, os lábios se moveram. Mãe. Miguel, não fala mais nada. Ela sussurrou, os olhos marejados. Desculpa, filho. Por que a senhora não vai embora dele? Lúcia não respondeu. Virou-se, enxugando as lágrimas. Jair gritou. Cadê você, mulher? Traz a cerveja. Ela correu para a cozinha, deixando Miguel sozinho com a pergunta sem resposta. Ele já não culpava mais a mãe, só restava a tristeza. Sabia que ela também era uma prisioneira naquela casa. Às vezes, Jair chamava uns amigos para beber, todos brutamontes como Rodrigo, Marcos e Mateus enchiam a cara e riam escandalosamente. Tua mulher até que é gostosinha, hein, Jair? Marcos cutucava. Nem sonha, desgraçado. Jair ria. Mas o moleque você pode brincar, se quiser. Miguel ouviu. Cerrou os punhos. Uma onda de vergonha e ódio invadiu, mas ele não podia fazer nada. Era só um menino de 12 anos, nada mais. Naquela noite, sonhou que pedalava a bicicleta azul fugindo de Jair, fugindo daquela casa. Mas ao olhar para trás, sua mãe estava sendo puxada à força. Acordou suando frio. No escuro, Miguel sussurrou. Um dia. Eu vou sair daqui. Vou salvar a mamãe. Vou ter aquela bicicleta. E a liberdade. Desde o dia em que viu a bicicleta azul na loja do Sr. Luiz, algo dentro de Miguel havia mudado. Não era esperança, ele já estava acostumado com a decepção. Era vontade. Em meio àquela vida escura, o sonho da bicicleta era uma chama pequena, mas que continuava acesa, o suficiente para fazê-lo seguir em frente a cada dia. Na manhã seguinte, ele começou a pôr o plano em prática. Primeiro, catar recicláveis. No cantinho da feira da Praça da Luz, havia uma senhora chamada Inês que comprava garrafas usadas. Miguel caminhava quase 3 quilômetros toda tarde, recolhendo latinhas e garrafas jogadas nos becos. Qual é seu nome? Dona Inês perguntou quando ele apareceu com a primeira sacola. Miguel. Criança trabalhando assim. Ela olhou para ele com pena. E os pais? Ele ficou em silêncio. Depois sorriu sem jeito. Quero comprar uma bicicleta. Ela assentiu, sem perguntar mais nada. A cada vez, pagava algumas moedas pouco, mas era um começo. Miguel guardava cada moeda numa lata de ferro enferrujada, que ele enterrou num buraco atrás da casa, embaixo de um pé de laranja murcho que ninguém reparava. Depois, começou a lavar carros na oficina do seu Rafael, um homem mais velho vindo de Recife, gente boa, mais rígido. Miguel só podia lavar as rodas e limpar os vidros, mas Rafael sempre lhe pagava certinho. R$ 12 por turno. Você é esforçado, viu? Rafael dizia, limpando as mãos no avental engordurado. Mas se seu pai souber. Ele não é meu pai. Cortou Miguel, o olhar escurecido. Ele é o padrasto Jair. Rafael assentiu lentamente. Tome cuidado, Miguel, já ouvi falar desse sujeito. O garoto não respondeu. Não precisava explicar mais nada. Assim passaram-se os dias, com Miguel trabalhando sem parar. Depois da escola, ele ia lavar carros, catar garrafas, às vezes ainda ajudava a organizar a banca de Dona Maria, a dona da mercearia do bairro. À noite, mesmo exausto, ainda precisava fazer as tarefas de casa como sempre, limpar, lavar a louça, tirar o lixo, lavar a roupa de Jair. De onde é que você tirou sabão cheiroso para lavar roupa, moleque? Jair gritou um dia, arrancando das mãos dele o sabão em pó barato que Miguel tinha conseguido comprar depois de 3 dias de trabalho extra. Fui eu que comprei. Miguel murmurou. Com que dinheiro? Você roubou, foi. O homem avançou, empurrando o garoto com força contra a parede. Lúcia saiu correndo da cozinha. Para com isso. Cala a boca. Jair berrou, esbofeteando-a sem piedade. Miguel tentou se colocar entre a mãe e o padrasto. Mas o homem era forte demais. O soco que veio em seguida fez o garoto cair dobrado no chão.
Quando Jair saiu, levando tanto o sabão em pó quanto os R$ 12 do bolso do menino, Miguel apenas ficou deitado, engolindo as lágrimas. Não era a primeira vez que Jair descobria que ele tinha algum dinheiro e certamente não seria a última. As moedas que ele juntava com suor, e até sangue, o homem roubava sem o menor remorso. Miguel aprendeu a esconder o dinheiro em todos os cantos. Sob as pedras de gelo do congelador, dentro de travesseiros rasgados, atrás do calendário velho da parede. Às vezes ele enrolava as notas bem pequenas e costurava na barra da calça. Tá achando que é mais esperto que eu? Jair rugiu um dia, ao encontrar as moedas escondidas na barra da calça. Eu sou adulto. Sou eu que te sustento, seu lixo. Miguel apenas abaixou a cabeça, sem dizer nada. Não queria dar mais preocupação à mãe. Mas o mais difícil vinha dos colegas. Na escola, quando viam Miguel com roupas surradas, o corpo cheirando a graxa e lixo, as outras crianças zombavam. Ei, fedido! Quantas garrafas de mijo você catou hoje? João, um menino da idade de Miguel, zombava com um sorriso torto. Ou será que você guardou comida do lixo para comer mais tarde? Diego, melhor amigo de João, completava. Miguel seguia em silêncio, tentando continuar andando. Mas a mão de Diego o empurrou, fazendo-o cair de cara no chão. Se liga e fica longe da gente, seu porco. João disse, e todos caíram na risada. Ele não respondeu. Não revidou. Não chorou. Apenas se levantou em silêncio, bateu a poeira da roupa rasgada. Às vezes, pensava em largar a escola, mas aí lembrava da bicicleta azul. Ele não podia desistir. De jeito nenhum. Naquela noite, enquanto lavava a louça, sua mãe se aproximou com os olhos vermelhos. Miguel. Sim? Não trabalha tanto assim. Você só tem 12 anos. Miguel parou, olhou para ela. Sabe, mãe? Eu não quero me tornar como ele. Eu preciso ter alguma coisa para me agarrar, senão, eu vou enlouquecer. Lúcia engoliu em seco. Queria abraçá-lo, mas as mãos ainda estavam cheias de espuma de sabão. No dia seguinte, enquanto Miguel recolhia lixo em um canto da feira, seu Luiz, o dono da loja de bicicletas, passou por ali. Ô Miguel! Continua economizando? Sim, senhor. Mas eu só consegui juntar R$ 60. Luiz fez que sim com a cabeça. Continue firme. Eu vou guardar a bicicleta para você por mais 2 meses. Mas não deixa outro levar, hein? Miguel sorriu de leve. Vou tentar. Sob o pôr do sol, o menino de mãos sujas seguiu recolhendo cada latinha vazia, cada garrafa amassada. Ele estava determinado e, pela primeira vez na vida, queria conquistar algo só dele. Todos os dias, Miguel acordava ainda mais cedo. Antes que Jair levantasse, ele já tinha lavado a louça, pendurado as roupas, até conseguido correr até a feira e voltar com algumas garrafas, tudo feito em silêncio, como um fantasma dentro da própria casa. E contava cada moedinha como um ourives pesando ouro, com cuidado, carinho e esperança. Até que, numa manhã do começo de setembro, ele retirou silenciosamente, de trás de uma tábua solta na cozinha, um pequeno saquinho. Dentro havia R$ 192. Ele tinha economizado mais do que o valor pedido por seu Luiz. Miguel sorriu, os olhos marejados. Hoje eu vou ter minha bicicleta. Depois de se certificar de que Jair tinha saído para beber com Rodrigo e Marcos, Miguel correu até a loja. Seu Luiz varria o chão da frente, e, ao vê-lo se aproximando, abriu um sorriso gentil. Você de novo. Veio com boas notícias? Perguntou animado. Miguel tirou o saquinho de pano e despejou as moedas sobre a bancada. Juntei tudo. R$ 192. Luiz arregalou os olhos, depois começou a contar, uma a uma. Quando terminou, assentiu com firmeza e empurrou a bicicleta na direção do menino. Ela é sua. A partir de hoje, ela é sua amiga, Miguel. O menino deu uma risada feliz e abraçou a bicicleta. Os olhos brilhavam como se nunca tivessem conhecido tristeza. Miguel, espera. Disse Luiz, entrando na loja e voltando com uma pequena campainha, velha, mas limpa. Toma, é presente. Toda bicicleta precisa ter um sino, não é? Miguel, com as mãos trêmulas, instalou a campainha. Não conseguia esconder a emoção. Eu vou cuidar dela direitinho. Naquele dia, ele não voltou para casa pedalando. Foi a pé, empurrando a bicicleta como se carregasse um tesouro.
Passou pela escola antiga, pela oficina do seu Rafael, pela feira da Praça da Luz, todos os lugares onde havia suado para chegar até ali. Quem o via, sorria com orgulho. Tá bonita, hein, Miguel? Rafael sorriu e bateu no ombro dele. Você merece. Ao chegar em casa, Miguel escondeu a bicicleta no fundo do quintal, coberta por um pano. Não queria que Jair soubesse, pelo menos, não ainda. Esperaria o momento certo. Lúcia viu a bicicleta quando foi jogar o lixo e parou, surpresa. Você conseguiu comprar? Miguel assentiu, tímido. Mãe, não conta pra ele. Por favor. Lúcia o olhou, depois suspirou e abraçou o filho com força. Você me enche de orgulho. E também de dor. Naquela noite, Miguel dormiu abraçado com o sino da bicicleta, sem conseguir pregar os olhos. Na mente, a imagem de uma estrada longa de terra, por onde ele levaria a mãe à feira, os livros para a escola, ele mesmo para longe da vida antiga. Na manhã seguinte, ele saiu de fininho para testar sua primeira pedalada. As rodas rolavam suave sobre a calçada, o vento batia nos cabelos, e o som do sino ecoava no ar silencioso, puro, leve. Sai da minha frente, moleque. Uma voz familiar trovejou. Jair. Cambaleando de volta do bar, viu Miguel pedalando na esquina. O homem estreitou os olhos e, de repente, berrou. Você, onde arrumou essa bicicleta? Miguel se atrapalhou, nem teve tempo de responder. Jair já tinha avançado e arrancado a bicicleta das mãos dele. Devolve pra mim. Miguel gritou, pela primeira vez ousando levantar a voz com Jair. Tá respondendo pra mim, é? O homem ergueu a mão e deu um tapa forte. Miguel caiu no chão, o rosto ardendo. Lúcia correu para fora, assustada com a cena. Jair. Não. A bicicleta é dele, ele comprou com o próprio dinheiro. Dinheiro? Um fedelho desses ganha dinheiro com o quê, se não for roubando? Ele rosnou, arrastando a bicicleta para o quintal dos fundos. Vou vender esse monte de ferro. Vai me dar cerveja para uma semana. Miguel gritou. É minha. Eu trabalhei cada dia por isso. Mãe, fala alguma coisa. Lúcia tremia. Os lábios se mexiam, mas nenhuma palavra saía. O olhar dela para Jair era de puro pavor, como se visse uma fera prestes a devorá-la. Miguel sentou-se no chão, abraçando a cabeça, os olhos embaçados de lágrimas. Sentia como se o mundo inteiro tivesse sido drenado de dentro dele. Naquele meio-dia, Jair levou a bicicleta embora, sem dizer uma palavra. Miguel o seguiu até a esquina e parou. Observou Jair negociar com um homem que dirigia um caminhãozinho. 10 minutos depois, a bicicleta azul, a única coisa que ele realmente amava, foi colocada na carroceria e desapareceu. Miguel caiu de joelhos na calçada. Sem lágrimas, sem fôlego, apenas o vazio. Como se corpo e alma tivessem sido esvaziados por dentro. Naquela noite, Miguel não jantou. Ficou encolhido no quarto, com o sino da bicicleta ainda no bolso da camisa. Ele o tirou, ficou olhando, depois o encostou ao ouvido. Ainda soava, mas agora só fazia doer mais. Mãe, eu só queria ter uma coisa que fosse minha. Miguel sussurrou quando Lúcia entrou no quarto com uma tigela de mingau frio. Me perdoa. Eu errei por deixar você crescer desse jeito. Ela colocou a mão no ombro dele, e as lágrimas pingaram no chão. Miguel virou o rosto. Não pede mais desculpas. Nada muda mesmo. Lúcia soluçou baixinho. Ela sabia que era fraca demais. E seu filho estava morrendo aos poucos dentro da própria infância. Desde aquele dia, Miguel ficou completamente calado. Parou de catar recicláveis, parou de ir até a loja de bicicletas. Deixou de lavar carros, de conversar com Rafael, de passar pela loja do Sr. Luiz todas as manhãs. Só fazia o serviço de casa, evitando Jair como se fosse uma sombra ambulante. Luiz, depois de uma semana sem vê-lo, foi procurá-lo. Lúcia e o Miguel. Ele está no quarto. Não quer ver ninguém. Ela respondeu, os olhos vermelhos. Luiz ficou em silêncio. Eu guardei a bicicleta para ele. Mas ontem, vi o modelo sendo vendido por um grupo do mercado negro. Lúcia assentiu. Eu não pude fazer nada. O velho apertou os punhos. Miguel é um bom menino. Ele merece viver cercado de amor. Mas essas palavras não chegaram até Miguel. Em sua mente, tudo havia se despedaçado. Seu primeiro sonho foi esmagado por quem deveria protegê-lo. A bicicleta desapareceu como se nunca tivesse existido.
Ninguém mais a mencionava, nem Jair, nem Lúcia, e muito menos Miguel. Ele não conseguia. Uma parte dele tinha ido embora com ela. Já não era mais o garoto de olhos cheios de esperança. Era agora uma criança de olhar vazio, andando por um mundo que não fazia mais sentido. No dia seguinte, Jair agia como se nada tivesse acontecido. Estava jogado no sofá, com uma latinha de cerveja barata na mão, os pés sobre a mesa, como um rei em meio ao lixo. Você não vai para a escola? Perguntou, os olhos grudados na TV que reprisava um jogo antigo. Hoje é domingo. Miguel respondeu sem nem olhar para ele. Ah, é mesmo. Jair fungou. Mas a partir de amanhã, acabou esse negócio de catar recicláveis. Eu vou controlar o dinheiro. Você só trabalha se eu deixar. Lúcia saiu da cozinha e balançou a cabeça, aflita. O Miguel precisa de dinheiro pro almoço da escola, você não pode. Cala a boca, Lúcia. Ele se virou com violência, gritando tão alto que o copo de vidro na mesa tremeu. Quem manda aqui sou eu. Miguel nada disse. Levantou-se e entrou no quarto como um morto-vivo. Em sua cabeça ecoavam as palavras de Jair. Eu vou controlar o dinheiro. Mais uma vez, tudo o que era dele estava sendo tirado. Naquela noite, enquanto dobrava roupas, Lúcia sentou-se ao lado de Miguel. Sua voz saiu rouca. Filho. Não deixa ele esmagar seu coração. Miguel levantou os olhos e encarou a mãe por um longo tempo. Eu já não tenho coração, mãe. Lúcia se engasgou. Não conseguiu dizer nada. Sabia que o filho não estava mentindo. A semana seguinte foi um amontoado de dias sem sentido. Miguel ainda ia à escola, mas como um boneco. Não fazia as tarefas, não participava de nada. O professor Pedro de matemática o chamou uma vez ao quadro, mas só recebeu um aceno de cabeça negativo. Miguel, tá tudo bem com você? Perguntou o professor em voz baixa, ao fim da aula. Miguel apenas o olhou, com os olhos sem vida. Tá tudo bem, professor. Pedro encarou por alguns segundos, depois suspirou. Depois daquele dia, nunca mais o chamou. Mas os colegas não eram tão compreensivos. A notícia de que Miguel perdeu a bicicleta, ou melhor, que o padrasto a roubou, se espalhou rápido. João e Diego, os dois que sempre o ridicularizavam, não perderam a oportunidade. Ei, fiquei sabendo que a bicicleta foi levada por um cachorro. João zombou. Não foi cachorro. Foi o espírito do álcool lá da casa dele. Diego bateu palmas, rindo. Aposto que ele voltou a catar lixo. Você é um moleque sem pai, sem bicicleta, sem futuro, entendeu? João gritou, fazendo o grupo cair na gargalhada. Miguel ficou parado. Não chorou, não respondeu. Mas por dentro, algo havia morrido. Ele já não sentia dor, só vazio. Quando chegou em casa, ficou sentado diante do espelho por muito tempo. Um rosto pálido, olheiras fundas, cabelos bagunçados o encarava de volta. Quem é você? Perguntou a si mesmo. Ninguém respondeu. Ninguém jamais respondeu. Jair começou a controlar tudo com mais rigidez. Exigiu que Miguel entregasse qualquer dinheiro que recebesse. Dona Maria te deu algum trocado? Ele questionou ao ver Miguel com um pacotinho de biscoito. Eu ajudei ela, aí ela me deu. Me dá isso. Estendeu a mão. Miguel entregou o pacote. Jair vasculhou dentro, tirou 2 moedas e guardou no bolso. Pelo menos é alguma coisa. Lúcia, sentada na cozinha, apenas abaixou a cabeça. Ninguém defendia Miguel. Ninguém tinha mais forças. Numa noite, Miguel saiu de casa em silêncio, sem avisar. Caminhou até o Parque Santa Clara, onde os bancos de cimento estavam frios sob a luz amarela dos postes. Sentou-se ali, sem propósito, sem pensamento. Um idoso chamado Ernesto sentou-se ao seu lado. Por que não tá em casa, menino? Perguntou, com voz rouca. Eu não tenho casa. Respondeu Miguel, sem tirar os olhos do chão. E seus pais? Tem um homem que dizem ser meu padrasto. E uma mulher que chamam de mãe. Respondeu como se recitasse uma fórmula. Ernesto não perguntou mais. Apenas estendeu um doce. Obrigado, senhor. Miguel murmurou, e se levantou para ir embora. Ernesto ficou olhando e murmurou. As crianças de hoje vivem como fantasmas. Ao chegar em casa, Jair já o esperava. Os olhos vermelhos como fogo. Onde é que você tava, moleque? Miguel não respondeu. Eu perguntei onde.
Rugiu, agarrando o colarinho do menino e o arrastando para dentro. Lúcia correu. Não bate mais nele. Cala a boca. Jair a empurrou com força. Depois se virou e desferiu um soco na barriga de Miguel. O garoto caiu de joelhos, sem ar. Mas não chorou. Não implorou. Nada. Já estava acostumado a ser tratado como lixo. Naquela noite, Miguel escreveu num pedaço de papel: se amanhã eu não estiver mais aqui, ninguém vai notar. Eu não valho nada. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho nada. Dobrou o papel e colocou dentro do estojo. Depois deitou-se, olhos abertos. Não chorou, as lágrimas eram um luxo que ele já tinha esgotado. Desde o dia em que apanhou até ficar com o abdômen roxo, Miguel deixou de sentir a dor. Era como um velho amigo, familiar, que já não precisava ser combatido. A dor passava. Mas a humilhação, essa ficava. Jair se afundava cada vez mais no álcool. Não só bebia, ele se encharcava, urrava, quebrava tudo. Toda noite, quando o sol sumia por trás dos casebres no fim da rua São Rafael, Miguel se encolhia no canto do quarto, como um animal pequeno esperando a tempestade. Numa dessas noites, Jair chegou completamente destruído, o rosto coberto de sangue do nariz. Aqueles filhos da mãe me fizeram perder tudo. Rosnou, revirando gavetas. Cadê? Onde tá o dinheiro? Jogou a cômoda no chão, quebrando-a. Miguel correu para proteger a mãe quando viu Jair levantar o braço. Tá parado aí por quê? Tô perguntando. Cadê o dinheiro? Ele gritou para Lúcia. A gente não tem mais nada. Eu paguei a luz, o arroz, as contas. Cala a boca. Eu preciso de dinheiro para recuperar o que perdi. Você acha que eu sou quem, sua desgraçada? Jair empurrou-a contra o canto da mesa. Miguel gritou. Não bate na minha mãe. Só aquela frase já foi o bastante para Jair enlouquecer. Ele se virou para Miguel, agarrou pela gola e começou a socá-lo sem parar. Lúcia, ainda se levantando do chão, gritou: Miguel, corre, filho. Miguel conseguiu se soltar e correu. Correu por um beco escuro, passando por latas de lixo viradas, sem parar, mesmo com o joelho ralando e sangrando. Não sabia para onde ia, só queria ficar o mais longe possível de casa. Chegando ao parque antigo ao lado do cemitério, ele desabou num banco de concreto, ofegante, abraçando a barriga e tentando engolir o choro. Uma figura se aproximou. Era Mateus, parceiro de jogo de Jair, já tinha ido à casa algumas vezes. Ei, garoto, que cara é essa? Parece que saiu de uma briga. Mateus sentou-se no banco, acendeu um cigarro. Miguel não respondeu. O Jair aprontou de novo, né? O menino assentiu com a cabeça. Mateus soltou a fumaça, observando Miguel dos pés à cabeça. Tá precisando de grana? Miguel olhou de lado, com desconfiança nos olhos. O que o senhor quer dizer com isso? Simples. A loja de conveniência ali na esquina da Rua Leão acabou de receber umas caixas de salgadinho. Ninguém presta atenção. Você entra, pega alguns pacotes escondido e sai. Eu tenho quem compre. Miguel arregalou os olhos. Roubar? Que drama! Ninguém vai morrer por causa de uns pacotinhos. Mateus deu de ombros. Então, precisa de dinheiro ou não? Miguel olhou para as próprias mãos machucadas, trêmulas, frágeis. Pensou na mãe magra, encolhida num canto da casa. Então assentiu. 2 dias depois, Miguel entrou na loja como se fosse um cliente qualquer, fingindo observar as prateleiras. O coração batia como um tambor. Escondeu 2 pacotes de salgadinho sob o casaco. Estava quase saindo quando... Ei! Para aí! Um homem gordo saiu correndo do caixa. Era o Sr. Frederico, o dono da loja. Miguel se desesperou e saiu correndo. Disparou pela esquina, escorregou, e foi agarrado. Um puxão forte o jogou de cara na calçada. Você roubou? Frederico rugiu. Moleque desgraçado. Vou chamar a polícia. Desculpa, moço. Eu só queria ajudar minha mãe. Miguel arfava, os olhos cheios de lágrimas. Nesse momento, Rafael, o dono da oficina, passou por ali e correu ao ver a cena. Frederico. Espera. Esse garoto eu conheço. Rafael se colocou entre eles. Eu pago pelos salgadinhos. Não. Ele tem que ser punido. Quer mesmo chamar a polícia? Rafael respondeu com firmeza. Então que investiguem porque um menino de 12 anos está roubando. Frederico hesitou por um momento, depois bufou.
sai daqui. Da próxima vez que eu te vir, chamo a polícia na hora. Miguel caiu sentado no chão. Não conseguia se levantar. Rafael o ajudou, levou-o até a oficina. O menino não disse uma palavra. Por que fez isso, Miguel? Rafael perguntou, entregando um copo de água. Miguel abaixou o rosto. Eu precisava de dinheiro. O Jair perdeu tudo no jogo. Ele me forçou. Você sabe que isso foi errado, né? O garoto assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael não gritou. Só disse: da próxima vez que precisar de ajuda, venha até mim. Mas nunca perca a si mesmo. Miguel agradeceu e voltou para casa, cambaleando. Assim que abriu a porta, Jair já o esperava. Seu covarde. Me fez passar vergonha. Foi pego roubando, é? Ele rugiu, e deu um tapa que jogou Miguel no chão. Agora tão me olhando como se eu fosse um lixo na rua. Tudo por sua culpa. Porque o senhor é isso mesmo. Miguel gritou, pela primeira vez com toda a força. Jair ficou paralisado. Depois, como um louco, avançou e começou a chutar e socar. Lúcia correu, abraçou Miguel. Você vai matar ele. Sai da frente. Jair a empurrou com violência, depois saiu batendo a porta, fora de si. Miguel ficou no colo da mãe, respirando com dificuldade, o corpo todo machucado. Mãe. Me desculpa. Eu só queria ajudar. Lúcia o apertou contra o peito. Não, filho, você não tem culpa. A culpa é minha. Por ser fraca. Naquela noite, Miguel teve febre alta. Os olhos fundos, os lábios rachados. Lúcia colocou panos úmidos, vigiou ao lado dele a noite inteira. No delírio, Miguel murmurava: a bicicleta. Não leva minha bicicleta. Por favor. Ao amanhecer, ao acordar, Miguel perguntou com voz fraca: eu ainda tô vivo? Lúcia caiu no choro. Tá. Mas eu tô com medo de não conseguir te manter assim. Miguel olhou para o teto. As manchas de umidade pareciam feridas abertas. Ele sussurrou: e se eu nem quiser continuar vivo? A febre durou 2 dias. Miguel delirava, os lábios partidos, o corpo ardendo. Lúcia não saiu de perto dele. Molhava panos, limpava a testa, pingava água na boca do filho como se cuidasse de um recém-nascido. Na segunda noite, quando Miguel começou a murmurar de forma mais clara, ela segurou sua mão e chorou baixinho. Você tem que viver, Miguel. Eu não posso te perder. Miguel abriu os olhos, as pupilas opacas. Viver para quê, mãe? Lúcia não respondeu. Sabia que, se ele perguntava isso de verdade, ninguém teria uma resposta suficiente. Na manhã seguinte, Jair voltou para casa com cheiro forte de álcool. Revirou a bolsa de Lúcia, tirou umas moedas. Você cuida daquele moleque como se ele fosse morrer. Perda de tempo. Zombou. Lúcia não respondeu. Já estava acostumada com aquela crueldade. Uma semana depois, Miguel conseguiu se sentar. Mas algo nele havia mudado. Não só o corpo era um cansaço invisível, profundo, que pesava na alma. No primeiro dia de volta à escola após a doença, ele chegou 10 minutos atrasado. O professor Pedro o encarou e balançou a cabeça. Miguel, você faltou 5 dias sem avisar. Sabe o quanto isso prejudica seus estudos? Sim. Miguel hesitou. Eu estava doente. Nenhum recado, nenhum bilhete. O que você esperava que eu pensasse? Miguel abaixou a cabeça. Não sabia o que responder. A paciência das pessoas ao redor parecia ter se esgotado. No recreio, ele ficou sozinho num banco. João e Diego apareceram de novo, agora com mais 2 garotos. Olha só, o ladrão voltou dos mortos. Diego gritou, fazendo o sinal da cruz. Ouvi dizer que quase morreu. Pena que não morreu logo de uma vez. João gargalhou. Miguel se levantou. Não disse nada, nem reagiu. Mas o olhar que lançou fez todos os meninos congelarem. Frio como pedra. Naquela noite, enquanto Miguel arrumava os cadernos, Jair entrou no quarto dele. A partir de amanhã, você não vai mais para a escola. Miguel levantou os olhos. O quê? Você ouviu. Eu preciso de dinheiro. Você vai trabalhar. Ele jogou um papel na mesa. Tem um cara que precisa de ajudante na serraria na beira da cidade. R$ 78 por dia. Já aceitei por você. Mas eu não posso parar de estudar. Tenho prova de ano.
Você acha que vai virar doutor, é? Jair caiu na gargalhada. Você não precisa estudar. Só precisa trabalhar. Mãe! Miguel gritou, correndo até a sala. Mãe! Eu não quero sair da escola. Lúcia saiu da cozinha com um pano nas mãos trêmulas. Olhou para o filho, depois para Jair. A garganta se fechou. Mãe! Miguel chamou baixinho. Por favor. Ela não disse nada. Abaixou a cabeça, os lábios cerrados. Você tem tanto medo dele assim, mãe? Miguel explodiu, em desespero. A ponto de vender o futuro do próprio filho. Lúcia desabou em choro. Correu para o quarto e bateu à porta. Jair riu com desprezo. Viu? Mulher é tudo igual. Você achou mesmo que alguém ia te salvar? Na manhã seguinte, em vez de ir para a escola, Miguel foi andando até a serraria. Quem o recebeu foi um homem chamado Samuel baixo, troncudo, com barba por fazer e a camisa sempre coberta de pó de madeira. Você é o moleque que o Jair mandou? Samuel o olhou de cima a baixo. Parece um graveto. Será que dá conta de alguma coisa? Miguel assentiu. Eu vou tentar. Não precisa tentar. Eu não gosto de quem tenta. Eu gosto de quem faz. O homem lançou para ele um par de luvas rasgadas. Começa limpando os pedaços de madeira. Ele trabalhou sem parar, o suor escorria como rios. A serraria era quente como um forno. Suas mãos ficaram cheias de bolhas já nos 3 primeiros dias. Mas Jair o obrigava a continuar. Todo dia você traz dinheiro para casa. Só isso. Não me faça perder a paciência. Depois de uma semana, Miguel foi até a escola novamente. Ficou do lado de fora da grade, observando o pátio. As crianças jogavam bola, riam. A voz da professora lia em voz alta dentro da sala. Algo se quebrou dentro dele. Eu fui deixado para trás. Naquela noite, ele escreveu em seu velho caderno. Eu não sou mais uma criança. Eu sou um operário. Eu sou um trabalhador. Eu sou uma sombra que ninguém vê. O tempo passou. Ele já não sabia mais o que era certo ou errado. Não acreditava em nada além de trabalhar, sobreviver, entregar o dinheiro. Repetia como uma máquina. Toda vez que Jair perguntava, cadê o dinheiro? Ele entregava. Não perguntava. Não contava. Não queria saber o que o homem faria com ele. Nem se importava mais. Numa noite, Lúcia sentou-se ao lado de sua cama e sussurrou. Você me odeia? Miguel abriu os olhos e encarou o teto. Não. Lúcia suspirou de alívio. Mas ele continuou. Eu não odeio a senhora. Eu odeio a mim mesmo. Por ter nascido nessa vida. Ela desabou em prantos. Mas Miguel não consolou. Virou o rosto. Seu coração estava frio como pedra. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Miguel ficou diante do espelho. Tocou o próprio rosto. As cicatrizes antigas. Os olhos de alguém velho. E ele percebeu. Não era mais ele. Era só a sombra de um menino que um dia teve um sonho. O mês de dezembro no bairro da Esperança chegou mais cedo naquele ano. O vento gelado passava por cada fresta, atravessava até o tecido da blusa rasgada de Miguel enquanto ele esperava o caminhão da madeira. Ainda eram 5 da manhã, o céu escuro. Suas mãos estavam tão frias que haviam perdido a sensibilidade, mas Miguel não se encolhia, nem reclamava. Ficava ali, parado como uma estátua de pedra na noite. Ô moleque! Carrega essas tábuas pro depósito. Samuel gritou de dentro da serraria. Tá surdo, por acaso? Miguel fez que sim com a cabeça, e começou o trabalho como uma máquina. Cada passo que dava pesava toneladas, como se carregasse não só madeira, mas todo o cansaço de uma infância arrasada. Naquele dia, ao fim do turno, Samuel lhe deu R$ 60 amassados. Diz pro Jair que hoje você trabalhou devagar, então tô pagando menos. Miguel pegou o dinheiro, sem dizer nada. No caminho de volta, o vento batia forte no rosto como chicotadas. Mas a dor física já não era forte o suficiente para atingir o coração petrificado. À noite, Jair o esperava na sala. Nem deixou que Miguel tirasse o casaco. Cadê? Cadê o dinheiro? Miguel tirou a nota amassada e entregou. Só R$ 60. Tá tirando com a minha cara. Eles disseram que eu fui devagar. Você sempre é devagar. Jair gritou, e de repente desferiu um soco no peito de Miguel. Lúcia saiu correndo, assustada. Para, ele é só uma criança. Cala a boca.
Ele é mais uma máquina de fazer dinheiro, isso sim. Miguel cambaleou, as costas batendo na quina da mesa. Sentou-se no chão, sem reagir. O sangue escorreu do lábio até sujar a camisa, mas seu olhar seguia vazio. Vai pro quarto. Jair berrou. Miguel se levantou, as pernas bambas, e foi em silêncio escada acima. No quarto, sentou-se ao lado da janela, abriu um pouco o vidro rachado e olhou para a rua deserta. A rua São Rafael à noite era silenciosa como um cemitério. A luz amarela dos postes piscava, cachorros latiam ao longe. Ele pensou nos dias em que sorria o primeiro sorriso com a bicicleta azul. Tudo parecia tão distante, como se fosse de outra vida. Agora, ele não tinha mais nada. Sem amigos. Sem escola. Sem sonhos. Restava apenas um corpo cansado e uma mente pesada de perguntas sem resposta. Se eu desaparecesse, alguém notaria. Na manhã seguinte, Miguel não foi trabalhar. Saiu de casa em silêncio, enquanto ainda havia neblina. Lúcia não percebeu. Jair dormia, bêbado após mais uma noitada com Rodrigo. Miguel andou sem rumo. Passou pela mercearia da Dona Maria fechada. Pela loja de bicicletas do Sr. Luiz. A bicicleta azul já não estava mais lá, mas a placa da loja ainda pendia, desbotada pelo tempo. Miguel parou um instante, encostou a mão no batente, depois seguiu andando. Caminhou até o centro da cidade, onde os prédios grandes pareciam olhar com desprezo os miseráveis. Encontrou um banco na praça. Praça da Esperança, e sentou-se. Um menino pedinte se aproximou. Tinha uns 9 anos, cabelo todo embolado, segurava um ursinho de pelúcia sujo. Moço. Você tem dinheiro? Miguel o encarou. Depois de um tempo, tirou a última moeda do bolso a que guardava pro almoço e entregou. Obrigado. O menino sorriu, correndo feliz. Miguel continuou sentado. Começou a chover fino. O vento cortava a pele. As pessoas corriam para se abrigar. Mas ele não. Continuava ali, molhado como um pedaço de madeira largado. A cabeça girava. Os olhos turvos de chuva misturada com lágrimas. Uma voz ecoava em sua mente. Talvez eu não mereça viver. Abaixou a cabeça, os ombros tremendo. Já não tinha mais nada. Nem objetivo. Nem amor. Nem a mãe que deveria ser seu refúgio tinha forças para protegê-lo. Me desculpa, mãe. Murmurou. A chuva engrossava. Suas mãos estavam roxas, as unhas quebradas pelo frio. Na mente, vinham memórias soltas. Os tapas, o riso cruel de João, o olhar de Jair, o sonho de pedalar livre pela cidade. Estou tão cansado. Ele fechou os olhos. E então? O barulho de freios soou ao lado. Ele abriu os olhos. Um homem alto, de sobretudo, desceu de um carro preto reluzente. Tinha cabelos grisalhos e olhos sérios, mas acolhedores. Você está bem, garoto? O homem perguntou, com voz suave. Miguel não respondeu. Olhou para ele, os lábios roxos sem conseguir se mover. Por que está aqui, no meio da chuva, desse jeito? Ele abaixou o rosto. Estava sem forças. O homem se aproximou, tirou o casaco e cobriu seus ombros. Meu nome é Alberto. Você não precisa dizer nada agora. Alberto envolveu o menino com o casaco. Vamos sair daqui primeiro, tudo bem? Miguel hesitou, mas assentiu devagar. Alberto o ajudou a se levantar, abriu a porta do carro. O banco era aquecido, havia um leve cheiro de óleo essencial no ar. Miguel se encolheu, como se tivesse medo de sujar tudo. Alberto sentou-se ao volante, e olhou para ele pelo retrovisor. Você não precisa ter vergonha. Nada neste carro vale mais do que a sua saúde. Miguel não soube o que dizer. Já fazia tempo demais que não ouvia uma voz gentil. O carro saiu devagar, misturando-se ao fluxo do trânsito, deixando para trás a Praça da Esperança. No caminho, Alberto não fez mais perguntas. Ligou uma música clássica suave, criando um silêncio confortável. Eles pararam num restaurante pequeno chamado Casa da Clara. Lá dentro era aconchegante, luzes amarelas preenchiam o ambiente. Uma atendente, uma jovem de cabelos pretos chamada Isabel, correu até eles. Senhor Alberto. Chegou cedo hoje. E quem é o menino? Um amigo que precisa de uma refeição quente e um pouco de paz. Alberto sorriu. Miguel hesitou. Eu não tenho dinheiro. Ninguém perguntou isso. Alberto respondeu gentilmente. Pode escolher o que quiser. Isabel se abaixou e sorriu.
Quer que eu traga algo agora mesmo? Acabei de fazer uma sopa de galinha bem quentinha. Miguel assentiu levemente. Pouco depois, a tigela de sopa chegou. O vapor subia e fazia seus olhos arderem. Ele pegou a colher com as mãos trêmulas e tomou colherada por colherada. O sabor era salgado, cheiroso, o gosto de algo há muito esquecido. Afeto. Alberto falou calmamente. Não vou forçar você a contar nada. Mas, se um dia estiver pronto, estarei aqui para ouvir. Miguel pousou a colher. Seus lábios se moveram. E então, como uma represa rompida, tudo explodiu para fora do seu peito. Meu nome é Miguel. Eu não tenho pai. Minha mãe se casou com um homem chamado Jair. Ele me bate todos os dias. Eu já trabalhei para comprar uma bicicleta. Ele roubou. Depois me obrigou a sair da escola, me forçou a trabalhar, pegou todo o dinheiro. Minha mãe tem muito medo dele. E eu já quis morrer. Alberto não interrompeu. Apenas assentiu com a cabeça, em silêncio. Eu não tenho mais nenhum sonho. Não tenho mais nada. O homem estendeu a mão por sobre a mesa e a pousou levemente sobre a de Miguel. Mas você ainda tem a si mesmo. E, a partir de hoje, você não está mais sozinho. Miguel o encarou, desacreditado. Mas, quem sou eu? Só um menino sujo sentado na calçada. Não. Alberto olhou nos olhos dele. Você é o Miguel. Uma criança corajosa que sobreviveu ao inferno. E isso vale mais do que qualquer origem. Depois de um momento, Alberto continuou. Eu tenho uma casa. Lá não tem álcool, não tem soco, não tem gritos. Se você quiser, pode ficar. Não é uma imposição. É um convite. Miguel ficou em silêncio por um longo tempo. Então assentiu suavemente, mas com firmeza. A casa de Alberto ficava no bairro Jardim do Rosário, tranquila e limpa. Assim que entrou, Miguel ficou impressionado com o ambiente acolhedor, os quadros coloridos nas paredes, a música jazz suave saindo de uma caixa de som antiga, e o cheiro de canela vindo da cozinha. Alberto o conduziu até o segundo andar e abriu a porta de um quarto pequeno. Esse era o quarto do meu filho. Ele faleceu num acidente há alguns anos. Eu nunca mexi em nada desde então. Mas hoje, se você aceitar, quero entregá-lo a você. Miguel entrou, olhando ao redor. Na estante ainda havia livros escolares. Sobre a mesa, um modelo de avião inacabado. O senhor não tem medo que eu estrague as coisas? Coisas podem ser substituídas. Pessoas, não. Alberto sorriu. Miguel se virou para ele. Pela primeira vez em muito tempo, o canto de sua boca se curvou num pequeno sorriso. Na manhã seguinte, Alberto levou Miguel ao escritório da advogada. Uma mulher de meia idade, loira, usando um terno azul, saiu para cumprimentá-los. Bom dia. Sou Helena, advogada do Sr. Alberto. Alberto a apresentou. Este é o Miguel, quem vai precisar da sua ajuda. Helena assentiu. O olhar era firme, mas gentil. Pode ficar tranquilo, Miguel. Nós vamos cuidar de tudo legalmente. O que está acontecendo? Miguel perguntou, confuso. Alberto respondeu com calma. Nós vamos levar Jair à justiça. Sua mãe também será protegida. Ninguém tem o direito de fazer o que ele fez com você. Mas, ele é adulto. Nenhum adulto está acima da lei. Helena interrompeu com firmeza. Então, eu não vou ter que voltar para lá? Não. A partir de agora, você mora comigo. Disse Alberto, com convicção. Já começamos o processo de guarda legal. Se você concordar, quero ser seu responsável. Miguel ficou em silêncio. Depois de um tempo, perguntou, por que o senhor está fazendo isso por mim? Eu sou só um estranho. Alberto o encarou. Os olhos carregavam uma tristeza antiga. Porque eu já passei pelo que você passou. E, por isso, sinto que há algo invisível ligando nós dois. Eu também fui uma criança espancada, faminta, que perdeu os sonhos. Um homem me salvou quando achei que não tinha mais ninguém. Agora, só estou fazendo o mesmo. Miguel engasgou. Não conseguiu responder. Mas dentro de si, pela primeira vez em muitos anos, algo começava a florescer. Alguns dias depois, Helena protocolou oficialmente a denúncia contra Jair. Junto ao processo, anexou os prontuários médicos antigos de Miguel, o testemunho de Rafael, o dono da oficina, além dos depoimentos da dona Inês e do senhor Luiz. Todos sabiam como Miguel tinha vivido.
A polícia chegou à casa número 47 pela manhã. Senhor Jair? Perguntou o policial. O que foi agora? Temos um mandado de prisão por agressão infantil, apropriação indevida de bens e exploração de trabalho infantil. Jair gritou. Vocês estão loucos? Fui eu que criei ele. O policial algemou o homem. O senhor tem direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor em juízo. Lúcia estava na cozinha, com as mãos tremendo. Quando Jair foi levado, ela se jogou na cadeira e chorou. Mas, desta vez, eram lágrimas de alívio. Naquele mesmo dia, Miguel estava no quarto olhando pela janela quando Alberto entrou. Acabou. Miguel. O menino se virou. Ele foi preso. E vai responder pelos seus atos. Miguel abaixou a cabeça. Os olhos se encheram d'água. O senhor sabe quantas noites eu desejei isso. Mas achei que nunca ia acontecer. Alberto colocou a mão em seu ombro. Os sonhos certos sempre têm chance de virar realidade se a gente não desiste. Miguel sorriu um sorriso de verdade. Numa manhã de segunda-feira, o julgamento de Jair aconteceu no Fórum da Comarca. Alberto segurava a mão de Miguel ao entrarem no hall frio, onde a luz dos fluorescentes desenhava sombras nas paredes. Miguel vestia uma camisa branca, as mãos tremiam levemente, mas o olhar era sereno. Fazia muito tempo que ele não andava ereto diante de uma multidão. Lúcia também estava lá. Sentada sozinha, o velho chale cobria quase todo o seu rosto. Os olhos fundos, e, quando Miguel a olhou, ela desviou o olhar como sempre fazia. Jair entrou algemado, com a cara amassada e a barba por fazer. Tentou forçar um sorriso de desprezo ao ver Miguel, mas ninguém retribuiu. O menino já não era mais aquele que tremia diante dele. Quando chegou sua vez de falar, Miguel subiu ao banco das testemunhas. A sala ficou em silêncio absoluto. Meu nome é Miguel. Tenho 12 anos, ele começou, a voz trêmula no início, mas aos poucos mais firme. E já acreditei que minha vida não valia nada. Porque todo dia, eu era espancado, xingado, e tiravam tudo de mim. Eu tinha um sonho pequeno ter uma bicicleta e ele roubou isso também. Todos ficaram calados. Miguel respirou fundo e continuou. Eu trabalhava, escondia dinheiro, achava que se eu fosse bom, seria amado. Mas eu estava errado. Porque, para alguém como ele, eu só era um incômodo. A voz dele embargou. Helena assentiu discretamente, encorajando-o. Não falo isso para fazer ele sofrer. Falo para que nenhuma outra criança viva o que eu vivi. Algumas pessoas na sala choravam. Até o juiz hesitou quando Miguel terminou. Jair foi condenado a 8 anos de prisão por agressão infantil, trabalho forçado e apropriação de bens de menor. Gritou ao ser levado, mas ninguém olhou para trás. Ninguém mais tinha medo dele. Após a audiência, Lúcia se aproximou de Miguel. Suas mãos tremiam quando o abraçou, como se estivesse prestes a desmoronar. Mãe, me desculpa. Eu não consegui fazer melhor. Ela disse em meio às lágrimas. Você não merecia passar por aquilo. Eu sei que fui covarde, fraca. Mas eu sempre amei você. Só que eu tinha muito medo. Miguel olhou para a mãe por um longo tempo. Ele disse baixinho. Eu sei. E, eu não te odeio. Mas também não deixa que a sua vida continue assim. Lúcia ficou paralisada. Miguel continuou. Eu já saí daquela casa. A senhora também pode. Só precisa acreditar que existe algo melhor do que ele. Então ele tirou do bolso uma foto, era uma imagem dele e de Alberto durante um piquenique no Parque do Amanhecer. Os dois estavam sorrindo, segurando sanduíches, a luz do sol atravessando seus ombros. Uma foto aparentemente comum, mas para Miguel, era a prova de que o amor ainda existia. Eu aprendi a viver, porque alguém me deu uma chance. A senhora também merece uma chance. Lúcia apertou a foto contra o peito e desabou nos ombros do filho, chorando alto. Foi a primeira vez que ela realmente deixou o arrependimento falar. Nos dias seguintes, a casa de Alberto sempre começava com um cheiro de pão torrado, música clássica suave e a luz do sol atravessando a janela da cozinha. Miguel não acordava mais no meio da noite assustado com gritos ou passos pesados. Ele dormia profundamente, acordava com os olhos mais calmos, sem olheiras. Quer leite ou cacau hoje de manhã? Alberto perguntou quando o viu entrar na cozinha, com o cabelo bagunçado e os olhos ainda sonolentos. Leite, por favor. E aquele pão de canela do outro dia.
Miguel sorriu levemente. Alberto retribuiu o sorriso. Pedido difícil, mas vou tentar. Miguel se sentou, observando Alberto ocupado na cozinha. Era estranho ver um adulto que não gritava, não exigia, não batia na mesa, apenas cuidava. Alguns minutos depois, Alberto colocou um prato de pão na frente dele, junto com um copo de leite morno. Obrigado, senhor. Eu me sinto muito sortudo e feliz. Miguel disse baixinho, mas com profunda gratidão. Gosto de ouvir você dizendo isso todos os dias. Alberto se sentou do outro lado. Porque me lembra que uma coisa pequena, quando vem do coração, pode aquecer uma manhã inteira. Naquele dia, Helena chegou com uma pasta de documentos. Você está oficialmente autorizado a viver com o Sr. Alberto. Ela sorriu, colocando a mão no ombro de Miguel. Os papéis estão prontos. Parabéns, garoto. Agora você tem uma família legal. Miguel olhou para Alberto, confuso. Então, agora o senhor é o responsável legal. Mas, se quiser, também pode me chamar de pai adotivo. Alberto respondeu com doçura. Miguel hesitou. Eu nunca chamei ninguém de pai. Então comece hoje. Alberto disse, meio em tom de brincadeira. Miguel encarou por um longo tempo, depois sussurrou. Pai. Até Helena ficou emocionada. Alberto não disse nada, apenas assentiu levemente, mas sua mão apertou o ombro de Miguel, um gesto de aceitação, um abraço firme. Uma semana depois, Miguel se preparava oficialmente para voltar à escola. Uniforme novo, mochila nova, até uma bicicleta nova azul. Isabel, a moça que trabalhava no café Casa da Clara, ajudou a escolher a bicicleta. Ela ainda amarrou uma fita vermelha no guidão. Surpreso? Ela riu, acenando quando Miguel saiu. Você merece um recomeço de verdade. Miguel ficou paralisado por um instante, depois soltou uma risada. Essa bicicleta é mais bonita do que a antiga. E nunca será tirada de você. Alberto disse por trás. Ela é sua. Para sempre. No primeiro dia de volta à escola, Miguel estava um pouco desconfortável. Mas o que ele não esperava era a mudança nas pessoas ao redor. João e Diego ainda estavam na mesma turma. Mas quando Miguel pedalou até o pátio, os dois apenas abaixaram a cabeça, sem encará-lo. O professor Pedro veio até a porta recebê-lo. Miguel. Você voltou. Sim. Miguel respondeu timidamente. Bem-vindo. A turma toda sentiu sua falta. O professor sorriu. Na sala, alguns colegas bateram palmas discretamente. Uma menina chamada Camila puxou uma cadeira para ele. Faz tempo que você não aparece. Guardei seu lugar. Miguel ficou surpreso. Você não tem medo de mim? Medo de quê? Por que você sofreu? Camila franziu a testa. Eu acho que você é mais forte do que todos nós. Miguel sorriu de leve. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia excluído. Naquela tarde, Miguel voltou de bicicleta para casa, passando pela rua São Rafael. Ele parou em frente à casa número 47, o lugar que já foi um inferno. Agora, as janelas estavam fechadas, o portão enferrujado permanecia trancado. Sua mãe Lúcia estava morando temporariamente com uma prima em Recife, com o apoio e ajuda financeira de Alberto. Miguel olhou para a casa por um longo tempo, depois tirou do bolso da mochila um pedacinho de papel. Aproximou-se da cerca e enfiou o papel por uma fresta na porta. Eu ainda sou seu filho. Quando a senhora for forte o suficiente para voltar, eu estarei aqui esperando. Naquela noite, na sala de leitura, Alberto entregou a Miguel uma antiga caixa de madeira. O que é isso? Miguel perguntou, abrindo a tampa. Dentro havia um maço de fotos antigas, algumas cartas, e uma imagem em preto e branco. Era Alberto, ainda criança. Esse sou eu. Tinha 10 anos. Magro, roxo de frio, escondido no galinheiro do fundo. Naquela época, eu também achava que não valia a pena viver. Miguel ouvia com atenção. Mas um homem vizinho nosso me tirou de lá. Me criou. Me ensinou a ler, a acreditar em mim mesmo. Por isso, agora o senhor faz o mesmo por mim. Miguel disse baixinho. Não. Alberto olhou para ele. Eu faço algo ainda maior. Porque não estou só salvando uma criança. Estou devolvendo a esperança para um futuro inteiro. Miguel apertou os punhos. Eu não vou desperdiçar isso. Eu vou estudar bem. Vou ser alguém útil. Alberto assentiu. Eu acredito em você.
No Natal, a casa de Alberto estava cheia do cheiro de canela, biscoitos e músicas alegres. Miguel decorava a árvore de Natal na sala, cantarolando baixinho uma canção antiga. Pai, é verdade que a mamãe vai vir hoje? Miguel perguntou, os olhos fixos na porta. Eu a busquei esta manhã no abrigo. Ela só está escolhendo um casaco na varanda. Alberto sorriu. A porta se abriu. Lúcia entrou, hesitante, mas com um rosto visivelmente mais leve. Os cabelos grisalhos presos, segurando uma caixinha. Meu filho. Ela disse, emocionada. Miguel correu até ela e a abraçou com força. Não havia mais mágoa. Só uma mãe que se perdeu e uma criança que não estava mais sozinha. Naquele jantar, eles se sentaram em volta da mesa, com a luz das velas iluminando cada rosto, quente como um sonho. Você tem um pedido, Miguel? Alberto perguntou enquanto erguiam seus copos de suco. Miguel assentiu, os olhos brilhando. Eu desejo que ninguém aqui precise viver sem amor. Lúcia apertou a mão do filho, sorrindo entre lágrimas. Alberto disse baixinho. Esse desejo já está se realizando. Lá fora, o vento ainda soprava pelas ruas antigas de San Rafael. Mas ali, um menino que antes era apenas uma sombra havia reencontrado seus sonhos, e pela primeira vez, sabia que seu coração ainda podia bater por algo bom. A história de Miguel é uma lição profunda de coragem, compaixão e cura. Apesar de ter crescido em meio à violência, ele não perdeu seu coração. Quando a luz do afeto apareceu através de Alberto, Miguel aprendeu a confiar, perdoar e se levantar. A história nos lembra. Basta uma pessoa boa o suficiente e corajosa para estender a mão, e a vida de uma criança pode mudar para sempre. Nunca subestime um ato de bondade, pois às vezes, é justamente ele que mantém alguém vivo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.